Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton Obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos iniciar a lição de número 12, onde fala sobre a igreja e os falsos profetas. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Meus irmãos, vamos lá. A igreja e os falsos profetas. O nosso textuário diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Certo? Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo do 15 ao 20. Depois, Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. E depois, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Certo? Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, a igreja e os falsos profetas, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que o falso profeta, certo? Ele parece, certo? Parece crente, parece um cristão, certo? Mas não é, certo? Mas não é. Mas não é. Então nós temos aqui, meus irmãos, parece, mas não é. Nós vemos aqui ver aqui, meus irmãos, no decorrer da lição, como podemos identificar um falso profeta, certo? Meus irmãos, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim, olha: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que as suas obras lhes denunciam, certo? As suas obras, as obras lhe denunciam. As próprias obras deles, meus irmãos, denunciam quem eles são, certo? Se nós lermos aqui, no versículo 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz fruto mau. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, olha aqui, boa árvore, né? Nós vemos aqui uma boa árvore, certo? Claro que isso é de uma forma... Uma árvore é de uma forma simbólica, né? Bons frutos. Ou seja, meus irmãos, boas obras. Boas obras, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, uma má árvore, certo? Nós podemos ver aqui, certo? Frutos maus. Frutos maus. Então, meus irmãos, pelos frutos conheceremos a árvore, certo? No versículo 20 diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis, certo? Mateus capítulo 7, versículo 20, né, meus irmãos? Então, pelos seus frutos conhecereis quem eles são, certo? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: olha, e também houve entre o povo falsos profetas e falsos doutores, certo? Então, nós vimos aqui, meus irmãos, tantos falsos profetas. Qual a diferença de falso profeta e falso doutor? Nós vemos aqui, meus irmãos, um falso profeta, certo? Nós vemos aqui falso profeta, né? Profeta, ele era aquele que falava aquilo que Deus mandava falar. Então, se é um falso profeta, ele está falando aquilo que Deus não mandou falar, certo? Era um mensageiro, podemos assim dizer. O profeta, ele é um mensageiro de Deus, certo? Um falso profeta, como é que eu posso dizer? Ele inventa mentiras dizendo que foi Deus que falou sem ter falado, certo? E nós vemos aqui o falso, daquilo aqui, como assim, ó, falso doutores, certo? Doutores são aqueles que ensinam. Um mensageiro daqui, mensageiro, e um mensageiro enganoso, certo? Que ele ensina mentiras, ele espalha mentiras. E o ensino distorcido, certo? O falso doutor é aquele que dá um ensino distorcido. Distorcido, acho que é com C, né? Distorcido, acho que é com C mesmo. Distorcido. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o falso doutor, ele dá um ensino distorcido, certo? Enquanto o falso profeta, ele é um mensageiro enganoso. Só para nós termos uma ideia, certo? Vamos lá, meus irmãos.
É, nós vemos aqui, meus irmãos, que né, nós vemos aqui por que Jesus usou essa simbologia de lobo e ovelha, né? Porque eram animais, certo? Eram animais que eram comuns naquela região, certo? Tanto o lobo como a ovelha, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, e por que Jesus usou como é que eu posso dizer? Essa diferenciação entre o lobo e a ovelha, porque, meus irmãos, por ordem natural, certo? Por ordem natural, certo? O lobo, ele devora as ovelhas, então ele é inimigo das ovelhas, podemos assim dizer, no mundo animal, certo? Então, por isso Jesus usou a retratação da ovelha e do lobo, certo? Então, nós vimos aqui, meus irmãos, como eu já falei aqui, né? Sobre o falso profeta, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que o falso profeta era uma pessoa que mente em nome de Deus, não é? Ou ainda aqueles que semeiam, que serviam a deuses estranhos. Então, meus irmãos, o falso profeta, certo? Ele é um mensageiro enganoso, né? Ele espalha mentiras, certo? Ele espalha, certo? Ele é um mensageiro da mentira, certo? Ele espalha mentira, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, e o falso doutor, certo? É aquele que ensina de forma distorcida, certo? Nós podemos ver isso aqui, certo? Isso no Antigo Testamento, certo? No Novo Testamento, né? Nós vemos aqui que o falso profeta, certo? Perdão, é aquele que nega Cristo e espalha falsos ensinos. Então, o falso profeta, como é que ele é um mensageiro enganoso, né? Ele espalha a mentira, ele é um mensageiro da mentira. Então, meus irmãos, ele distorce tudo ali. Então, meus irmãos, é preciso ali nós recorrermos, certo? Eles são pessoas que ensinam a Bíblia de forma incorreta, certo? Sempre distorcendo aquilo que Deus quer. Meus irmãos, a lição fala aqui, meus irmãos, também sobre ovelhas, não é isso? Nós vemos aqui ver que o lobo, certo? Nós vemos aqui que o lobo, certo? Ele é um animal, na verdade esse lobo, certo? Nós temos lobos grandes ali nos Estados Unidos, ali naquela parte mais, onde neva mais, né? Na parte mais neva ali perto do Alasca, para aquele lá tem lobos. Os lobos dali são lobos grandes, certo? Mas os lobos dessa região aqui eram lobos pequenos, certo? De um comprimento de até 80 centímetros mais ou menos, certo? Então ele era um animal, é chamado de lobo árabe, certo? Lobo árabe, certo? Ele era um lobo árabe de porte pequeno, certo? Um animal selvagem. Geralmente ele não vive em grandes grupos, né? Diferente do outro lobo ali que habita ali nas regiões mais frias, né? Na parte mais fria ali da Europa, né? Ali na parte já puxando aí para o lado da Rússia, né? Para o lado do Alasca ali, eles são lobos grandes, certo? Que vivem em grupos, certo? Eles caçam em grupos, diferentemente aqui do lobo árabe, que é um animal menor, e eles são mais grupos pequenos, certo? Nós vamos poder ver aqui. Então, meus irmãos, eles caçam sozinhos ou em dupla, né? É carnívoros, são caçadores oportunistas, né? Tem uma astúcia, certo? Eles são animais astutos, né? Tem força, são inteligentes, certo? Então, ele sempre vai procurar pegar aquele animal que está mais afastado da manada, né? Ou aquele animal que está doente ou até velho, né? E as ovelhas, meus irmãos, são animais dóceis, né? Animais dóceis geralmente são domesticados, certo? São herbívoros, né? Como plantas, são animais sensíveis e inteligentes, possuem um temperamento calmo, certo? Por isso que é um animal doméstico, né? Possuem uma excelente memória, são capazes de diferenciar expressões de outras espécies, são sociáveis, né? Então, meus irmãos, por isso que Jesus utilizou essa analogia, né, do lobo, certo? Que ele é um animal devorador, carnívoro, e a ovelha, que é um animal dócil, certo? Então, meus irmãos, por isso Jesus falou que muitos falsos profetas eles são como lobos no meio das ovelhas, porque o papel do lobo é pegar a ovelha para se alimentar. E Jesus usou a ovelha como se referindo aos membros da igreja, ao corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o verdadeiro líder, ele dá a sua vida para defender as ovelhas. Então, meus irmãos,
é preciso nós recorrermos tudo isso aqui. Meus irmãos, no primeiro capítulo aqui, certo? No primeiro capítulo, fala sobre, olha aqui, no primeiro capítulo, fala sobre lobos com aparência de ovelhas. Lobos com aparência de ovelhas. De ovelhas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que são aquelas pessoas, como eu já falei aqui no início, parece crente, mas não é. Então, meus irmãos, é necessário nós pedirmos a Deus discernimento, meus irmãos, para nos afastarmos dessas pessoas que só querem espalhar mentiras e tudo mais. Então, meus irmãos, sempre existiu, né? Nós vemos aqui que os falsos profetas e os falsos doutores sempre existiram, certo? E sempre vão existir até o fim dos tempos, certo? No nosso meio existem muitas pessoas que distorcem a Bíblia, certo? E todo aquele que ensina a Bíblia de forma distorcida do que a Bíblia fala, do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, ele é chamado de falso doutor, certo? E quando eu falo algo que Deus não falou, certo? Eu sou um falso profeta, certo? A própria Bíblia diz, olha, se o profeta falar algo que Deus não falou, não vai se cumprir. Não se cumprindo aquilo que o profeta falou, ele é um falso profeta. Então, meus irmãos, nós temos que estar de ouvidos atentos, certo? Primeiramente, meus irmãos, recorrendo à palavra de Deus, e Deus vai nos mostrar, meus irmãos, quem são os verdadeiros e quem são os falsos cristãos hoje em dia. Então, meus irmãos, sempre existiu, né, essas pessoas, né, que distorcem a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, eles possuem uma aparência, né, inofensiva, né, eles possuem uma aparência inofensiva, meus irmãos, mas nós vemos aqui, meus irmãos, que por dentro eles são lobos devoradores, né? Eles cuidam só de si mesmo, eles querem saber só de si, certo? E não do próximo, certo? Então eles pensam somente em si, é como se fosse lobo, realmente fosse, usando essa analogia, é como se realmente fosse um lobo, certo? Que quer devorar as ovelhas, né? Como nós vemos aí, meus irmãos, líderes religiosos, né? Que são amantes do dinheiro, né? Que são amantes, meus irmãos, dos bens materiais, né? Que são amantes que distorcem a palavra de Deus, né? Que só falam de bonança, né? O próprio Jesus falou que nós, meus irmãos, iríamos passar por dificuldades, né? Mas tem pessoas, líderes, que só falam de bonança, né? Se está passando por alguma dificuldade, é porque Deus não é conosco. Então, meus irmãos, devemos abrir os olhos, né? Porque provavelmente essas pessoas vão ser um falso profeta ou um falso doutor. Então, meus irmãos, temos que ter essa consciência. Nós vemos aqui, meus irmãos, no segundo capítulo, nós vemos aqui, fala sobre os falsos profetas na igreja. Então, meus irmãos, no segundo capítulo aqui, fala sobre os falsos profetas na igreja. Na igreja. Então temos que ter esse cuidado, meus irmãos, porque muitos desses falsos profetas, certo? Muitos desses falsos doutores estão inseridos no meio da igreja. Mas vamos lá, meus irmãos, olha aqui. Se nós lermos aqui, meus irmãos, Tito, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ter uma ideia aqui. Vamos ler aqui, meus irmãos, livro de Tito, capítulo 1. Nós vemos aqui Tito, certo? Capítulo 1. Versículo 16 diz o seguinte, olha. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha aqui, meus irmãos, vamos ler também Judas capítulo 1, versículo 4. Judas, certo? Judas, versículo 4 diz o seguinte, olha. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado dessas pessoas. Então, meus irmãos, devemos ter esse cuidado. Olha aqui, meus irmãos, em alguns casos, eles foram escritos para corrigir o entendimento doutrinário que estava sendo corrompido pelos falsos profetas. Nós vemos aqui, meus irmãos, que muitas passagens bíblicas aqui que falam, né? Nós podemos ler Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 7, João capítulo 4, versículo 1, era para corrigir, certo? Era Paulo corrigindo
falsos ensinos naquela época na igreja da galáxia, na galáxia. Vamos ver aqui, meus irmãos, 1 João, primeira epístola de João, certo? Capítulo 4. Então nós temos que ter o seguinte, meus irmãos, que, certo? 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse seguinte pensamento. Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que afirmavam esses falsos profetas, eles afirmavam que os cristãos tinham que obedecer a todos os ritos da lei judaica e guardar a lei de Moisés. Nós vemos aqui, meus irmãos, nós temos que ter o seguinte pensamento. Claro que nós temos que também ter todo o conhecimento do Antigo Testamento, mas nós vivemos, meus irmãos, uma nova aliança, um novo testamento. Lembrando, meus irmãos, que muitos ritos que eram na lei judaica da antiguidade, nós não precisamos fazer, meus irmãos. Por quê? Pela morte de Cristo na cruz. Meus irmãos, antes para uma pessoa ser salvo, tinha que acreditar em Deus, certo? Tinha que guardar o sábado, tinha que sacrificar animais, certo? Para que seus perdões fossem perdoados. Tinha toda a lei ali, meus irmãos, se nós lemos Levíticos, nós vemos aqui que a lei ali existia mais ou menos mais de 600, se eu não me engano, era 625 preceitos da lei judaica. E tudo isso, meus irmãos, foi resumido em uma única: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, meus irmãos, crer em Jesus é o principal e, glória a Deus, é o fundamental para nós ser salvos. Se eu e você crermos em Jesus e guardarmos a sua palavra para cumprir, nós seremos salvos. Então, meus irmãos, essas pessoas estavam querendo dizer assim: olha, vocês são os cristãos, mas vocês vão ter que buscar e cumprir a lei judaica de antigamente, meus irmãos. Mas vou repetir, tudo foi resumido em um único mandamento, né? Amar a Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Isso foi o próprio Jesus que falou. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, meus irmãos, a grande comissão, né? Ali em Marcos capítulo 16. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho será salvo. Quem não crê será condenado. Então, meus irmãos, isso é o de maior importância. Então, meus irmãos, quem negar que Cristo veio em carne não é cristão, como nós lemos aqui, né? Aquele que confessar que Cristo veio em carne ao mundo, esse é de Deus. Então, meus irmãos, só para nós termos essa ideia aqui. Olha aqui, meus irmãos, no capítulo 3 aqui, certo? No capítulo 3 da lição, fala sobre... Olha aqui, cadê o piloto? No capítulo 3 aqui, meus irmãos, fala sobre... No capítulo 3, fala sobre a identidade, né? Identidade, certo? Identidade dos falsos profetas, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Primeiro, boa argumentação. Eles sempre têm uma boa argumentação, certo? Possuem boa oratória e conseguem convencer muitas pessoas. Nós podemos ir lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 4, né? Promove dissensões na igreja, né? Promove contendas, né? Divisão no meio da igreja, certo? Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos aí igrejas sendo rompidas, separadas, porque houve ali murmurações, dissensões no meio da igreja. Nós podemos ir lá Romanos, capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. Olha aqui, olha. Pervertem a doutrina. Olha aqui. Distorcem a doutrina, certo? O falso profeta, ele é um mensageiro enganoso, certo? Ele é um mensageiro da mentira, certo? Nós podemos ir aqui, meus irmãos, onde nós vemos aqui, né? No versículo 4 do livro de Judas, certo? Olha aqui, serve os seus próprios interesses. Romanos capítulo 16, versículo 18. Certo? Ele olha somente para si e deixa a ovelha desprotegida. Certo? Nós podemos ver aqui. Olha aqui, podem fazer sinais e milagres. Né? Os enganadores podem até produzir, prezar e fazer maravilhas, mas não possuem um relacionamento com o Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23.
visam lucro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, né? Só querem lucrar, vendendo a igreja, que é um lugar de pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, passa a ser um lugar de vender bênçãos, de vender ensinos, né? É pedindo dinheiro do início ao fim. Então, meus irmãos, você é o juiz, você deve julgar, né, se você realmente frequenta uma igreja que realmente busca a palavra de Deus. Então, meus irmãos, pessoas que visam somente o lucro, esse é um falso doutor da lei, né? Ele é um falso doutor, né? Um falso profeta. Negam a redenção do Senhor Jesus, né? 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 1 João capítulo 2, versículo 22. Então negam a redenção, negam que Jesus veio em carne, negam que Jesus se fez homem para morrer por nós. Então, meus irmãos, destes apartai-vos. E no capítulo 4, meus irmãos, fala sobre como lidar com os falsos profetas. Como lidar com os falsos profetas. Como lidar com os falsos profetas? Primeiro, meus irmãos, o nosso ensino tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Primeiro, como é que eu posso, certo? Como é que eu vou lidar com o falso profeta, meus irmãos? Olha aqui, a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos ajudar uns aos outros, que nós devemos ajudar aquele que caiu, que nós devemos ajudar ele a se levantar. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que diante daqueles que distorcem a palavra de Deus, diante dos hereges, certo? Olha aqui, diante dos hereges, olha aqui, olha, hereges, certo? Diante dos hereges, meus irmãos, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, apartai-vos dele, né? Que nós vamos ter distância dessas pessoas, porque os hereges, eles pregam a mentira. E se pregam a mentira, meus irmãos, são filhos do diabo, porque Jesus, a única paternidade que Jesus deu ao diabo foi essa, que ele é o pai da mentira. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que diante dos hereges, né, que vem de heresia, certo? O que é heresia? É pré-ensinar o contrário da sã doutrina, é pré-ensinar uma doutrina distorcida, meus irmãos, né? E isso é o que o diabo tem feito pelo mundo, meus irmãos. Por que existem tantas religiões? Porque o diabo, meus irmãos, tem levado as pessoas, certo, a crerem em religiões totalmente contrárias ao cristianismo, certo? E, meus irmãos, lembrando que Cristo é o único caminho que nos leva aos céus. Então, meus irmãos, afasta-te dos falsos profetas, não devemos tolerar o pecado. Então, meus irmãos, temos que ter esse aqui. Então, meus irmãos, o que é uma heresia, como eu falei aqui, é um desvio. Então, o que é uma heresia, meus irmãos, é um desvio da doutrina, como eu que falei, certo? Então, temos que ter essa consciência. A igreja primitiva lutou contra algumas heresias doutrinárias perigosas e rejeitou aqueles que ensinavam. Lá, Tito, capítulo 3, versículo 10, certo? Olha aqui, meus irmãos, os judaizantes, né? Paulo escreveu o que eram os judaizantes. Eles acreditavam que os cristãos tinham que cumprir alguns ritos da lei judaica, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, devemos observar, meus irmãos, lembrando, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Os gnósticos, o que é o gnóstico, meus irmãos? É aqueles que faz uma junção da palavra de Deus com filosofia, né? Querem filosofar tudo. Então, meus irmãos, as epístolas de Colossenses e 1 João foram escritas para refutar os erros destes, né, chamados gnósticos, né? Eles ensinam que Cristo era uma emanação panteísta, né? O que é uma panteísta, né? Que vem do grego, que significa pan. O que é panteísta? Olha aqui, olha. Panteísta. Como diz aqui a palavra, né? Panteísta, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que pan, que vem do grego, é tudo, certo? E teísta, certo? E theos, Deus no grego. Ou seja, tudo é Deus e tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, não tem aquelas pessoas que dizem, mas Deus é a natureza, Deus é o oceano, Deus é as estrelas, Deus é o sol, Deus é os animais. Então, meus irmãos, vem dessa filosofia aqui, né? Panteísmo, né? Panteísmo, que vem do grego, né? Que significa pan, que significa tudo, e theos, que é Deus em grego. Ou seja, tudo é Deus. Então, meus irmãos, devemos nos resguardar dessas coisas. E também fala sobre os sincretistas, né? Que eles tentavam fazer uma síntese entre a revelação e a filosofia, né? Querem filosofar tudo, certo? Os judaizantes, que eles diziam para os cristãos que eles deveriam também olhar para os ritos da lei judaica, certo? Os gnósticos, né?
eles têm uma visão mais panteísta, né? Dizendo que tudo é Deus, né? Tudo é Deus, né? Panteísta, pan no grego é tudo, e theos, Deus, né? Tudo é Deus. E os sincretistas que querem filosofar tudo, certo? Então, meus irmãos, é isso. Devemos abrir os olhos, né? Nós vamos ler aqui, meus irmãos, capítulo 3 de Tito, certo? Tito, capítulo 3, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte, olha. Ao homem herege, olha aqui, meus irmãos, preste atenção, certo? Olha aqui, olha. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Ou seja, meus irmãos, isso era... Nós vemos aqui que era a Bíblia falando que nós devemos evitar aquelas pessoas que são denominadas de hereges, certo? Ou seja, meus irmãos, que ensinam a mentira. Então, meus irmãos, vou parar por aqui, certo? Foi apenas uma rápida expressão aqui, só para vocês entenderem um pouquinho da lição. Mas paz do Senhor, certo? E até a próxima lição.